Então, não é? Pô, vamos supor, está precisando de comprar um carro, homens. O que vai influenciar a sua compra? Bom, tem várias coisas. A beleza do carro, o preço do carro, o papo de vendedor, um colega que já comprou o mesmo carro e você gostou demais, gostou aquele cheiro de carro novo e tal, ou talvez de carro usado e não tenha catinga de fumaça. Tem opiniões que controlam a gente, não é? Espiritualmente, o que influencia mais a sua vida? Opiniões das pessoas ou a palavra de Deus? Essa é uma coisa que abraça sem apertar. É uma coisa que pega no pé da gente. A coisa que chama a atenção da gente. De quem são as opiniões que realmente importam com você? As de Deus ou as do homem? Eu lembro minha própria mãe. Eu falava uma coisa, ela falou, você está ficando muito fanático. Eu fiquei ofendido. Depois eu fui descobrir o que significa a palavra fanática. Sabe o que é? Uma pessoa que é totalmente dedicada à causa. Eu falei, ela tem razão, eu sou. Eu quero ser mais ainda. Eu não vou explodir ninguém, eu não vou matar ninguém, mas eu quero ser um fanático por Jesus Cristo. Amém? Opiniões. Realmente, opiniões influenciam a gente. Mas o que nós temos que fazer é avaliar as opiniões com a palavra de Deus. Está certo ou errado? A mudança de opinião pessoal das pessoas muda os propósitos de Deus? Muda ou não? Opinião do mundo sobre relacionamentos, seja homossexualismo, adultério, pornografia, esse tipo de coisa, muda a opinião de Deus sobre os mesmos assuntos? Não muda porque Deus é imutável, Ele não muda. Então, o que é que tem de influenciar a minha vida? Deus, através da palavra de Deus. Eu falo com todo mundo, eu sempre falo isso, eu já falei várias vezes, eu vou falar de novo. Nós temos de sermos batidores de Bíblias. A pessoa dá opinião sobre um certo assunto, nós temos de me mostrar. Onde que a palavra de Deus dá esse princípio? A palavra de Deus afirmando, eu vou obedecer também. A palavra de Deus negando, também eu não vou obedecer. Porque a minha opinião não vai alterar a opinião de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem que alterar a minha própria opinião. Essa é a razão que a Bíblia fala para não entrar em associação com os incrédulos. Por quê? Uma diferença em pensar. A filosofia da vida, a visão do mundo, tudo é diferente para alguém que está governado pelos princípios bíblicos. A pessoa do mundo nem entende. Por quê? Eu falei com um corretor uma vez, muitos anos atrás, de verdade, nós vendemos um pedaço de chão lá em Catalão para comprar o prédio que agora está na Igreja Batista Fundamental lá em Araguari. E o corretor, ele cobrou 5% de mim, e eu descobri que também cobrou 5% do comprador. Eu danei com ele, naquele tipo de pastor Bill, mas eu danei. Se pudesse enforcar ele, quase enforcaria. Mas eu danei. E ele falou, então, o senhor... eu falei, você mentiu para mim, você mentiu para o comprador e tudo. E ele falou, o senhor não mente não? Eu falei, não minto, eu não minto.
e tudo. E ele falou, então o Senhor Jesus Cristo, não, eu sou muito longe dele, mas eu quero copiar ele. Eu quero fazer o que está certo. Então, opinião, diferença entre o mundo e a palavra de Deus é enorme. E nós não podemos deixar o mundo influenciar a nossa vida. Eu vi duas coisas, dona Suzana. Lembra outro dia que nós vimos aquela roupa que era rosa choque com... Não foi rosa choque, foi verde e tudo. Veio passado. Vimos lá, sabe, ontem, quando nós estávamos fazendo nosso caminhado, eu vi uma moça com a mesma cor. Mesma coisa. O que é? Uai, está no estilo de hoje e tal. A opinião do mundo mudando a opinião da própria pessoa. É importante entender quem realmente tem autoridade para definir o certo ou errado na sua vida. A palavra de Deus contém orientações preciosas sobre como devemos lidar com opiniões e as palavras dos outros. A palavra de Deus é uma guia para purificar nossas ações e direcionar nosso conduto. Olhe na sua Bíblia, eu já fiz referência hoje para o Salmo 119, versos 9 a 11. Pode abrir sua Bíblia. Talvez vai usar o celular, mas o celular sempre dá a gente para desconfiar que não está olhando nada, está jogando videogame durante o ensino. Mas então, Salmo 119, versos 9 a 11 fala: com que purificará o jovem no seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é a fonte de conhecimento e sabedoria, e é o mapa para direcionar os nossos pés para fazer exatamente o que Deus está querendo na sua vida. A Bíblia deve ser nosso manual de procedimento. Quando compro uma coisa, seja o air fryer, seja o micro-ondas, seja um carro, seja o cuidar de um sapato, eu não sei lá, você tem que ler o quê? O manual para ver como é que funciona. Aquele aparelho que comprei para o cordion, que o irmão me ajudou a comprar e tudo, eu tentei de ler o manual, mas a letra é tão petitinha, eu fui na internet onde eu podia ler maior para saber como usar e tudo. E mesmo assim entendia aí para ver mais como resolver algumas coisas. O manual. Meus irmãos, o manual para governar nossa vida é essa aqui. Não a opinião dos nossos colegas, tá? Eu vejo os jovens aqui, eu sei. Você deve ter colegas que logicamente podem chegar à opinião errada. Você conhece, não é? Aí eles têm toda a razão, fica empolgado com a razão e tudo, mas está totalmente errado. Deixa a Bíblia governar a sua vida. Além disso, a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrando até o íntimo do coração e julgando nossos pensamentos e intenções. Hebreus 4:12 fala claramente esse princípio, e a palavra de Deus é que nós temos de seguir. Portanto, devemos deixar a palavra de Deus ser o critério para as nossas opiniões e comportamento, buscando a purificação e a direção divina. Pensa bem, através da mídia, seja o televisor, seja o rádio, seja a internet, seja livros, seja revistas, através da propaganda e tudo, nós recebemos muitas opiniões em como nós devemos agir. Eu compro um computador, geralmente cada 4, 5 anos. Quando a gente vai para os Estados Unidos, eu compro lá. Por que compro lá? Mais barato? Não, é o mesmo preço. Mas o teclado
É o tipo de teclado que a gente usava. Então, não é teclado brasileiro, que eu não aguento, eu não costumo. E tudo. Então, a gente compra lá. Dona Suzana, ela me pergunta, por que precisa outro computador? Eu falo, porque é mais moderno. E ela fala, essa é a palavra de mulher, viu? Toda mulher, eu acho que é a mesma coisa. Fala, mas o que tem não está funcionando? Está. Então, por que precisa comprar outro? É mais moderna. De novo vem a pergunta. Mas o que tem não está funcionando? Mas vai se desatualizar. Uai, não tem atualizações que vêm do Windows e tudo? Tem. Então, por que... Está entendendo? Vai. Tudo bem. Opiniões mudam. E nós temos de seguir o que a Bíblia fala. E através da mídia muda as nossas opiniões. Quantas pessoas já compraram carro zero? É difícil, não é? Caro demais e tudo. Mas quantas pessoas já tinham um carro que funcionava bem e esses são os homens inventaram de comprar um carro mais novo? Por quê? Não, talvez essa poderia dar problemas porque está ficando de alto quilômetros e tudo, então precisa para evitar. Não é verdade? Não, esse é o nosso papo furado e tudo. A mídia, você vai assistir um programa, a propaganda vem mostrando aquele carro a zero. Geralmente tem uma mulher mal vestida também, mas tem o carro quase zero, ou é zero e tudo, e fala, você merece esse carro. A mídia está dando opinião, e nossa opinião deve ser controlada pela palavra de Deus. A pessoa realmente salva pela graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo deve se perguntar, Deus e sua palavra inspirada são a autoridade máxima para definir questões de moralidade e comportamento humano na minha vida? A palavra de Deus tem autoridade para governar a minha vida. Eu já vi tantas pessoas já mostrando as verdades do procedimento para a pessoa na palavra de Deus, e eles falam, não pastor, mas eu acho. Eu tinha uma pessoa um tempo atrás que estava tendo problema no seu casamento. Eu dei o conselho para essa pessoa como deve agir, segundo a palavra de Deus. Ele falou, não, mas a palavra de Deus deixa a gente divorciar. Eu falei, a palavra de Deus falou que essa é pela dureza do seu coração, mas essa não foi a intenção de Deus desde o princípio. Ele falou que o homem deixará seu pai, sua mãe, e unirá com sua esposa, e essa é uma coisa que a gente tem que fazer. Não falou que podia divorciar, nem matar, viu? Mas tinha de ser casado até a morte se separa. Mas o mundo dá opinião de outra forma e pessoas torcem aquele trecho onde Paulo falou, exceto por infidelidade e tudo, torce tudo para cumprir a opinião seu. E dá. Na verdade, na palavra de Deus, dá para provar qualquer coisa. Eu posso provar que você pode mentir. A Bíblia fala, não mentirás, não fala. Mas Davi mentiu. Então, se Davi mentiu e ele é homem segundo o coração de Deus, então eu não posso mentir, não. Dá para provar, dá para torcer qualquer coisa em qualquer área na sua vida. Nós vivemos na era pós-moderna. O que significa a época pós-moderna? A autoridade na pós-modernidade é um conceito que se diferencia bastante da visão tradicional. Na era pós-moderna, a autoridade não é mais vista como algo absoluto e centralizado, mas sim como algo fragmentado e descentralizado. Pós-moderno não é
assim diz a palavra de Deus. Pós-moderno é que você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, então vamos discutir a opinião e vamos chegar a um acordo, vamos dizer, uma nova opinião. E esse é pós-modernismo. Não tem autoridade, assim diz a palavra de Deus. Mas isso não funciona. Nós temos que entender que tem autoridade, e a nossa autoridade é a palavra de Deus. Tem a ética da autoridade. A ética na pós-modernidade enfatiza a importância da relação com o outro. A autoridade é vista como algo que deve ser exercido com consideração e respeito pelas diversas identidades e perspectivas. Então, eu tenho de aceitar o pensamento de outra pessoa, porque senão estou ofendendo aquele coitado. Tem o direito da sua opinião. Eu tenho pessoas que falam, entendeu, pastor? Eu falei, eu entendi, mas eu não concordo com aquilo que você acabou de falar, porque está errado segundo a palavra de Deus. Essa ofende, o povo não gosta. O povo quer que você passe a mão na cabeça dele. Não, tudo bem, você tem essa opinião. Eu já cansei de falar com crentes os princípios da palavra de Deus. Eu não parei de falar, não. Mas eu já fiquei assim, de falar com crentes sobre os princípios da palavra de Deus e ouvi-los dizer, mas eu acho, eles colocam a sua própria acharia, o seu próprio achar, a sua própria opinião em cima da palavra de Deus, em vez de aceitar o que a palavra de Deus ensina. E a gente, nós temos que entender que a palavra de Deus ensina tudo. Não faltou nada. Pastor Bill, mas a palavra de Deus fala que não tomarás maconha. Fala ou não? Fala, não fumarás. Não fala, não. Mas fala que o seu corpo é o templo de quê? O Espírito Santo aprova fumo, maconha, bebida alcoólica. Nós temos que ser cheios de quê? O Espírito Santo. Então, a Bíblia fala contra maconha? Fala, dá o princípio. E nós, em qualquer coisa na vida, podemos ver os princípios da palavra de Deus. Então, em vez de seguir a opinião do mundo, pós-modernismo, nós temos que focalizar o que diz a palavra de Deus sobre qualquer assunto. E hoje em dia é tão fácil saber. Não vamos para ver a opinião de um comentarista na internet, não. Mas vamos só pesquisar quais versículos falam sobre o tal assunto. E vamos ler por nós mesmos o que a palavra de Deus ensina. E aí vamos normalizar, nortear nossa vida para obedecer a palavra de Deus. Então, você deve seguir os princípios bíblicos de Deus e não as opiniões das pessoas. Mas por que você deve seguir os princípios bíblicos de Deus e não as opiniões das pessoas? A palavra de Deus mostra claramente o poder, e é isso que vamos ver hoje. Você deve seguir os princípios bíblicos porque o Senhor Deus declara a necessidade. Abre na sua Bíblia, no Salmo 33, versos 10 e 11. Salmo 33, 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. A palavra de Deus quebra essas opiniões do mundo. Tem muitos outros versículos. Nosso escola dominical termina que horas? 11 horas. É 11? Muito bem. Então vamos lá. Os pensamentos e caminhos de Deus são muito superiores à engenhosidade e aos pensamentos humanos. Nós poderíamos ver várias coisas.
Por exemplo, em Isaías 55 fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Segundo, você deve seguir os princípios bíblicos, porque a rejeição humana da palavra de Deus não terá o resultado final do propósito de Deus. Eu tenho de seguir a palavra de Deus, porque uma é que as opiniões humanas mudam. E também as opiniões do mundo não vai mudar nada que está escrito aqui. E o julgamento vem. A Bíblia fala: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Mas o que eu queria enfatizar: o Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. A Bíblia fala claramente que nenhuma autoridade humana, por mais poderosa que seja, pode anular, suplantar ou substituir a vontade de Deus. Deus vai falar, Deus vai fazer o que Ele falou que ia falar, Ele vai fazer o que Ele falou que ia fazer, ponto final, não tem mudança. Então, qual é a obrigação da gente? Seguir o que Deus mostrou. Se eu não quiser apanhar, se eu não quiser ganhar uma multa no trânsito, quando está marcado 40 km por hora, eu tenho de andar de quanto? No máximo 40 horas. Eu posso andar até 42. Sabe por quê? Porque o velocímetro do Pajero é 3 km errado. Ela fala que é 42, quando está, na verdade, andando de 39. Então ajuda, não ajuda? E tudo. Mas, se andar por cima, vai ganhar uma bela multa. Se andar segundo a palavra de Deus, vai ganhar o que de Deus? A bênção de Deus, e não o castigo dele. Nenhuma autoridade humana, pode mais poderosa que seja, pode anular, suplantar ou substituir a vontade de Deus. Terceiro, você deve seguir os princípios bíblicos, porque o raciocínio humano tem que se submeter-se à verdade de Deus. Lá nos Estados Unidos, umas das palanques que fala sobre as eleições de presidente. Tem um que é sobre a fronteira, tem outra economia e tudo. Sabe o terceiro mais importante lá? O direito da morte, o direito da esposa abortar, da mulher abortar sua própria filha. Já pensou? É importante elas e tudo. Eles falam: não, mas a mulher tem direito sobre o seu corpo. Parece lógico, não parece? Mas o nenenzinho que nasceu não tem direito de viver, não. Ezequiel fala que o pai não pagará o pecado do filho, o filho não levará a iniquidade do pai. Então, porque o pai e mãe, ou seja, o homem e a mulher, erraram, pecaram e tudo, então o neném tem de pagar seu pecado pela morte? Tem lógica? A Bíblia condena. Não tem. Mas essa é a lógica lá de fora. Então, você deve seguir os princípios bíblicos e não ao raciocínio humano, porque esse raciocínio tem de submeter-se à verdade de Deus. Quais são alguns dos campos que as crenças e opiniões do homem estão em conflito com o que a Bíblia ensina? Muitas pessoas acreditam que a humanidade é um produto do processo de evolução, um acidente evolutivo. A Bíblia fala: no princípio Deus fez o quê? Criou os céus e a terra.
E Gênesis 1 a 3 mostra como Deus criou, 1 e 2 especificamente, Deus criou tudo. Então, pastor Bill, o senhor acredita o que Gênesis 1 e 2 ensina? Sem dúvida. Eu não sei, eu acho que é só uma historinha. Então, a pergunta vem, essa solicita a pergunta, se Deus não falou a verdade nos primeiros 12 capítulos de Gênesis, que mostra a criação e a queda do mundo, no pecado, exatamente quando é que ele começou de falar a verdade? Se é mentira, a primeira parte da Bíblia, pode confiar no resto? Não pode. Então, ou aceita tudo, ou não aceita nada. E como eu falei, eu aceito tudo. Essa é a nossa orientação. Continuando, muitos dos governantes creem que eles sabem melhor como deve ser a família, o que faz um casamento, como criar filhos. Querem fazer as leis. A Bíblia fala que Deus criou homem e mulher, Adão e Eva. Não, como eu falei ontem à noite, não Adão e a dona. Não é Eva e Eva, mas ele criou homem e mulher. Então, nós temos que seguir o que a Bíblia fala, não o que o governo decreta, tá? Deus deu ordens como criar filhos e manejar a família. Tem leis que você pode ser preso e pode levar seus filhos, se alguém te dedar sobre corrigindo seu filho. Mas mesmo assim temos que corrigir, biblicamente. Tem organizações humanas e governos podem definir o que constitui um casamento e as leis que governam a união matrimonial. A Bíblia fala que nós estamos casados até a morte nos separa. O governo fala que você pode divorciar. Até hoje em dia nem precisa casar. Eles se juntar um certo período e depois separar, pode até dividir os bens, mesmo sem casar. Como é que uma pessoa pode obter a salvação eterna? A opinião do mundo eu ouvi esses dias, falando que toda religião é bom. Toda religião leva para o céu. É pura mentira. A Bíblia fala que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de homens para ninguém se gloriar. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, vamos seguir a opinião, raciocínio do mundo, ou o que a palavra de Deus ensina? Se seguir nesse ponto o raciocínio do mundo, a coitada pessoa vai acabar indo para o inferno, porque não seguiu o que a palavra de Deus ensina. A Bíblia afirma que a pessoa salva tem uma vida transformada. Tem tantos crentes, eu acabei de falar com o pastor hoje, estamos conversando lá, eu gosto do seu pastor, eu gosto de conversar com ele e tudo. Mas eu falei, tem muitos crentes que têm que ser salvos ainda, porque não se arrependeram do seu pecado. Eu não falei tudo disso, que ele não precisa ouvir, ele já prega mesmo. E tem muitas pessoas que entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou neles e tudo. Então, a Bíblia ensina o que nós temos de saber através da palavra de Deus. Meus amados, vamos seguir as opiniões de Deus, vamos seguir a palavra de Deus. E quando eu estou pregando, quando qualquer pastor está pregando, abre sua Bíblia. Não abre seu celular, abre sua Bíblia e confere o que está falando. Se eu mencionar um trecho, vai ler o contexto do trecho, para ver por que está dizendo o que eu citei. E qual é o fim daquilo que eu citei tudo. Confira o que qualquer pessoa está ensinando através da palavra de Deus. Essa tem que ser nossa base. Tem consequências por seguir as opiniões do homem, contrárias aos caminhos de Deus. Na vida dos antigos israelitas, antes que eles entraram na terra prometida,
Deus emitiu uma advertência por meio de Moisés. Ele fala: não farás como estamos fazendo aqui hoje, cada um fazendo o que é certo dos seus próprios olhos. Deuteronômio 12:8. Se eles falhassem em seguir suas instruções, haveria graves consequências. E meus amados, aquela guerra no Oriente Médio, hoje em dia, é uma das consequências. Israel está lutando contra qual povo? O povo de Ismael. Por que tem que lutar contra o povo de Ismael? Abraão seguiu o conselho de Sara, coabitou com Agar, gerou Ismael e um povo que estava lutando desde o início. Eu terminei Jeremias, eu estou em Lamentações agora. Mas em todos esses livros, de 1 Reis, 2 e tudo, podemos ver a influência daquele pecado e ainda estamos vendo hoje em dia. Mas Deus tem o seu povo. Israel vai vencer. E Deus vai abençoar. Mas o resultado de um pecado influenciou o mundo inteiro hoje em dia. Como é que vai a sua vida? Está seguindo a opinião do mundo sobre a salvação? Sobre comportamento cristão? Sobre a sua linguagem? Os seus costumes, a roupa, se pode, não pode mentir, enfim, todas as categorias da vida, ou está seguindo o que a palavra de Deus ensina? Eu posso garantir, seguir o que o mundo ensina é desastrosa. Seguir o que a Bíblia ensina é bênção eterna. Eu não sei sobre você, eu não quero aquele desastre na minha vida. Eu quero a bênção eterna. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa fazer a grande obra em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém, irmão.